A Antártida é a última fronteira. Ela alimenta nossa imaginação e é o último território remanescente do planeta que ainda pode receber essa designação. Por décadas, a Antártida manteve seus segredos sem uma única falha. Nada vazou, nada se rompeu, nada se revelou. Porém, com o surgimento de ferramentas modernas avançadas de escaneamento, o gelo finalmente expôs algo que esteve escondendo em completo silêncio. Arqueólogos chegaram ao local esperando encontrar apenas uma anomalia simples, mas o que descobriram acabou se tornando a revelação mais perturbadora já registrada no continente. Utilizamos uma plataforma de perfuração submarina muito especial, que ainda não havia sido empregada na Antártida, e imediatamente identificamos mais de 60 diferentes taxões de plantas, semelhantes às que normalmente seriam encontradas em uma floresta tropical. Um continente que já teve vida. Muito antes de a Antártida se tornar um deserto congelado, ela era um mundo completamente diferente. Cientistas confirmaram, após anos de trabalho de campo, que há milhões de anos o continente era coberto por densas florestas verdes. Rios cortavam vales, e o clima se assemelhava mais ao de partes da América do Sul atual. Isso não é especulação, pois há comprovação em evidências físicas encontradas em camadas de rocha e no solo congelado. Ao analisarem amostras de solo antigo, os pesquisadores identificaram sinais de vegetação que prosperou em condições quentes, indicando que a Antártida já foi uma paisagem viva, repleta de plantas e ecossistemas ativos. As montanhas transantárticas proporcionaram uma das descobertas mais impressionantes. Folhas fossilizadas encontradas ali ainda exibem veias detalhadas e padrões celulares visíveis. Essas características são tão nítidas que surpreenderam alguns cientistas pelo alto nível de preservação. Segundo diversos relatos, muitas dessas folhas parecem quase recentes, apesar de terem milhões de anos. Elas foram pressionadas contra a rocha e seladas antes de o continente congelar, o que as protegeu da deterioração. Esse grau de preservação é raro e demonstra a rapidez com que o ambiente mudou. Não muito longe desses depósitos fósseis, pesquisadores encontraram troncos de árvores antigas congelados em posição vertical. Essas árvores não estavam tombadas nem fragmentadas, mas de pé, exatamente onde cresceram. Isso indica que florestas inteiras foram surpreendidas por uma mudança climática abrupta, em seguida, soterradas por camadas de gelo. Alguns pesquisadores acreditam que o congelamento ocorreu tão rapidamente que essas árvores ficaram preservadas antes mesmo de iniciarem qualquer processo de decomposição. Suas raízes ainda permanecem no solo como prova das florestas que um dia cobriram a Antártida. As descobertas mais surpreendentes vieram de escavações que revelaram ossos de dinossauros e de aves gigantes. Esses vestígios confirmaram que a Antártida sustentou vida animal em uma escala que muitos jamais imaginaram. Grandes predadores, animais herbívoros e aves não voadoras viveram livremente por toda a região. De acordo com paleontólogos, os dinossauros encontrados na Antártida eram semelhantes a espécies da América do Sul. Essa constatação se conectou a um quebra-cabeça ainda maior. Geólogos que estudavam formações rochosas encontraram provas de que a Antártida já esteve ligada à América do Sul, à África e à Austrália. Os 4 continentes faziam parte de uma antiga massa terrestre, chamada Gondwana. Quando Gondwana se fragmentou, a Antártida derivou para o sul e avançou lentamente para regiões mais frias. À medida que as temperaturas globais mudaram ao longo de milhões de anos, o continente passou de um ambiente quente e vibrante para um mundo congelado. As geleiras se expandiram, as temperaturas despencaram, e tudo acabou aprisionado sob quilômetros de gelo. Esse congelamento criou condições ideais de preservação para tudo o que existia naquele período. Estruturas, florestas, animais e até sinais de atividades antigas permaneceriam selados sob o gelo exatamente como foram deixados. Alguns cientistas sugerem que, se algo incomum existiu na Antártida antes do congelamento, isso ainda pode estar lá hoje, aguardando ser descoberto. Essa ideia ganhou força porque a entrada da caverna na ilha Rei George não se parece com nada mais encontrado na região. A possibilidade de que essa abertura leve a um mundo preservado de uma era esquecida despertou grande interesse entre os pesquisadores. Esse novo entendimento levou os cientistas a olhar além da caverna e a examinar o continente como um todo a partir do alto. Em pouco tempo, começaram a notar formas estranhas sob o gelo, sugerindo que a caverna talvez seja apenas a primeira peça de um mistério muito maior. A caverna que não deveria existir,
O mistério começou com uma descoberta que ninguém esperava encontrar em uma ilha congelada na extremidade da Antártida. Durante uma varredura de rotina da ilha Rei George, exploradores por satélite notaram uma abertura na rocha que não se parecia em nada com o terreno irregular e acidentado ao redor. O formato era quase perfeitamente oval, com bordas suaves e uma simetria incomum. Ela se destacou imediatamente, pois a erosão natural na Antártida costuma produzir fraturas bruscas e formas irregulares, e não curvas geométricas limpas. Alguns analistas afirmaram que a abertura parecia ter sido moldada de forma intencional, embora não pudessem confirmar isso sem acesso direto ao solo. O que chocou ainda mais os pesquisadores foi o tamanho da entrada. De acordo com as medições por satélite, a abertura era grande o suficiente para esconder uma aeronave inteira em seu interior. Isso gerou preocupação imediata entre os analistas, que nunca haviam visto uma cavidade formada naturalmente com essa escala na região. Eles esperavam encontrar rocha fraturada ou gelo colapsado, e não uma única abertura gigantesca que parecia escavada na montanha. Apenas a dimensão já provocou uma onda de debates. Geólogos tentaram compará-la com padrões conhecidos de erosão, mas o contorno suave não correspondia a nada registrado em climas semelhantes. As primeiras imagens também revelaram formas retangulares escuras na base da caverna. Essas formas pareciam organizadas em uma disposição semelhante a degraus que conduziam para o interior. Inicialmente, os analistas acreditaram que fossem sombras. No entanto, quando as imagens foram analisadas sob diferentes condições de iluminação, as formas permaneceram consistentes. Alguns pesquisadores relataram que o espaçamento parecia regular demais para ser acidental. A possibilidade de que fossem degraus reais gerou um alerta imediato, pois, segundo diversos observadores remotos, nenhuma formação natural daquela área jamais apresentou um padrão semelhante. A caverna não se comportava como uma feição geológica comum. Ela apareceu pela primeira vez em uma imagem de satélite registrada no ano de 2007. Nos anos seguintes, desapareceu completamente sob a neve em constante deslocamento. Vários anos se passaram até que surgisse novamente, quase na mesma forma e posição. Esse ciclo estranho tornou a estrutura ainda mais inquietante. Alguns especialistas sugeriram que a cobertura de neve ocultava e revelava a entrada de maneira aleatória, enquanto outros afirmaram que a consistência do formato era suspeita. A caverna não mudava, o gelo ao redor é que se transformava. Ainda mais preocupante foi a completa ausência de relatos oficiais vindos das estações de pesquisa próximas. A ilha Rei George abriga diversas bases internacionais, mas nenhum de seus documentos publicados menciona a caverna. Esse silêncio gerou desconfiança, já que essas equipes costumam relatar ocorrências incomuns. Observadores independentes de imagens por satélite começaram a comparar registros anuais e passaram a notar linhas tênues na neve, semelhantes a trilhas, que pareciam levar até a caverna. Alguns acreditaram que poderiam ser marcas de passagem, embora não houvesse como confirmar essa hipótese. Quanto mais pessoas analisavam as imagens, mais estranha a caverna parecia. Nada na região se assemelhava a ela. Não havia outras aberturas semelhantes nem estruturas simétricas próximas. Era como se alguém tivesse colocado aquela entrada de forma deliberada em um ponto isolado. Essa descoberta inesperada forçou os cientistas a olhar mais profundamente para o passado da Antártida, tentando compreender como algo assim poderia existir em uma terra considerada intocada por milhões de anos. O último continente intocado. Para a maioria das pessoas, a Antártida parece ser apenas um vazio congelado e silencioso na parte inferior do mapa. Na realidade, ela é um dos lugares mais misteriosos do planeta. Cientistas costumam dizer que sabemos mais sobre partes do oceano profundo e até sobre regiões do espaço exterior do que sobre o solo que existe sob a Antártida. Mais de 90% do continente permanece sem mapeamento, escondido sob camadas de gelo antigo. Esse gelo é tão espesso que oculta paisagens inteiras que não veem a luz do sol há milhões de anos. Pesquisadores descrevem a região como um cofre natural que mantém tudo selado em seu interior. Tudo o que fica sob o gelo permanece preservado exatamente no estado em que existia. Como a Antártida é protegida por acordos internacionais rigorosos, a escavação é quase totalmente restrita. O Tratado da Antártida foi criado para impedir atividades militares e a exploração do território, além de limitar a profundidade com que pesquisadores podem perfurar ou investigar. Isso significa que equipamentos modernos nunca tocaram a maior parte do terreno.
Os cientistas podem observar a superfície, coletar amostras e utilizar tecnologias remotas, mas não podem escavar livremente. Como resultado, o verdadeiro rosto da Antártida continua oculto e silencioso. É um continente que todos podem ver no mapa, mas que quase ninguém explorou de fato. Por décadas, especialistas suspeitam que o gelo esconda mais do que água congelada e rochas. Alguns pesquisadores relataram que formações profundas detectadas por radares apresentam aspectos incomuns, enquanto outros afirmam que certas regiões exibem padrões que não correspondem à atividade geológica conhecida. Essas ideias nunca foram totalmente comprovadas, pois as condições são extremas demais para investigações diretas. Ventos podem destruir equipamentos, as temperaturas caem a níveis em que máquinas deixam de funcionar, e tempestades bloqueiam a visibilidade por dias. Cada tentativa de explorar camadas mais profundas foi retardada ou interrompida pelo próprio ambiente. O pouco que sabemos vem de missões por satélite. Ao longo dos últimos 30 anos, varreduras de alta resolução sobrevoaram o continente e revelaram vales submersos, antigos leitos de rios, bacias de água doce e sistemas montanhosos que se estendem por centenas de quilômetros sob o gelo. Essas descobertas mostram que a Antártida já teve uma paisagem muito diferente e reforçam a ideia de que o continente pode ocultar locais que os cientistas jamais imaginaram encontrar. Alguns pesquisadores admitem discretamente que a Antártida pode ser a maior fronteira inexplorada que ainda existe na Terra, guardando segredos de diferentes eras e, possivelmente, de eventos que nunca foram registrados. A tecnologia revela o que o gelo escondia. Imagens de satélite comuns já não eram suficientes. A abertura era precisa demais, e o terreno ao redor levantava perguntas demais. Equipes passaram a utilizar equipamentos de varredura de alta resolução para analisar a área com mais detalhes. Quando as primeiras imagens aprimoradas chegaram, os pesquisadores perceberam algo inquietante. As bordas da caverna formavam arcos limpos, quase perfeitos. A erosão natural raramente cria curvas tão suaves. Segundo vários analistas, o formato lembrava algo que teria sido moldado de forma intencional. Para aumentar ainda mais a incerteza, imagens térmicas foram usadas para examinar a abertura. A superfície da Antártida costuma ser uma das mais frias do planeta, e por isso os resultados surpreenderam todos os envolvidos. A parte mais profunda da entrada registrou uma temperatura levemente superior à do gelo ao redor. A diferença era pequena, porém constante. Alguns cientistas acreditam que isso possa ser causado por um espaço oco que retém ar mais quente. Outros sugeriram que o calor subterrâneo das rochas poderia estar subindo até a abertura. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de fontes de calor desconhecidas, deixando claro que se tratava apenas de especulação. Em seguida, equipes com drones foram acionadas para obter imagens mais próximas. Os aparelhos pairaram diante da entrada e captaram registros do interior da caverna. O que foi registrado levantou ainda mais questionamentos. O formato interno permanecia estável em todas as estações do ano. Essa estabilidade indicava a presença de estruturas sólidas no interior, e não de formações de gelo soltas. Se aquelas formas tivessem sido criadas pelo movimento das geleiras, teriam se deslocado ou deformado com o tempo. Em vez disso, mantinham-se iguais em todas as análises. O próximo passo envolveu o envio de pulsos de radar para dentro da caverna, permitindo criar um mapa aproximado do que existia, além do ponto visível da entrada. Os resultados surpreenderam a todos. O radar revelou um longo corredor que se estendia para dentro da montanha. Ele não se torcia nem se curvava como um túnel natural, mas seguia em linha reta, muito além do alcance da varredura. Alguns pesquisadores destacaram que uma formação assim é extremamente rara em cavernas naturais, pois passagens retas costumam exigir algum tipo de sustentação estrutural. Outras surpresas vieram da luz dos drones refletindo em partes do interior. As paredes de certas seções refletiam a luz de maneira uniforme, parecendo mais lisas do que rocha natural ou gelo compactado. Segundo alguns relatórios, o brilho sugeria superfícies que haviam sido niveladas ou moldadas. Equipes geológicas também observaram que a entrada da caverna se localiza em uma área onde o fluxo natural do gelo não é capaz de formar degraus ou terraços, o que tornava ainda mais suspeitas as formas retangulares na base. Analistas independentes que acompanhavam a caverna havia anos intensificaram a pressão sobre a investigação. Eles compararam imagens de diferentes períodos e demonstraram que as formas na base da caverna permaneciam inalteradas, apesar das nevascas e do deslocamento do gelo.
Essas conclusões indicavam que as estruturas estavam presas a algo sólido. A essa altura, a caverna já não parecia uma simples abertura natural na paisagem. Ela dava a impressão de ser uma entrada planejada, integrada à encosta da montanha. Essa possibilidade causou preocupação entre cientistas e observadores, pois nenhum grupo conhecido jamais construiu algo naquela região. A geometria oculta sob o gelo. Assim que a caverna na ilha Rei George gerou alertas, os cientistas ampliaram a área de investigação e voltaram sua atenção para varreduras por satélite de todo o continente. O que começou a surgir sob o gelo provocou mais confusão do que respostas. A Antártida, já conhecida por seu relevo extremo, passou a revelar formas e padrões que não se pareciam com nada produzido por processos geológicos comuns. Essas observações deram início a debates para os quais muitos especialistas ainda não estavam preparados. Os primeiros indícios vieram de leituras de radar coletadas no leste da Antártida. Essas varreduras revelaram longas cristas que se estendiam por centenas de quilômetros sob a superfície. Elas não se curvavam, nem se torciam como formações naturais, mas seguiam em linhas quase perfeitamente retas. Alguns pesquisadores relataram que o espaçamento entre essas cristas era incomumente irregular. Embora a explicação oficial apontasse para atividades tectônicas antigas, diversos analistas observaram que a simetria parecia intencional, e não aleatória. Pouco tempo depois, equipes que analisavam dados mais antigos de satélite identificaram impressões retangulares enterradas sob camadas de gelo. Essas formas eram grandes e aparentavam estar organizadas em um padrão definido. Alguns cientistas compararam esses contornos às bases de plataformas ou estruturas de grande porte. Embora nada pudesse ser confirmado, elas não se assemelhavam a vales ou fendas típicos de regiões glaciais. Segundo alguns especialistas, os cantos dessas formas eram definidos demais para serem naturais. As descobertas continuaram. Um enorme cânion foi identificado correndo por centenas de quilômetros sob o gelo, com profundidade superior à de muitas formações conhecidas ao redor do mundo. Inicialmente, os pesquisadores acreditaram que se tratava apenas de um vestígio de erosão antiga. No entanto, ao sobrepor as varreduras de radar ao mapa subterrâneo, perceberam várias superfícies planas em diferentes níveis ao longo das paredes do cânion. Essas superfícies lembravam terraços. Alguns especialistas tentaram explicá-las como plataformas de gelo colapsadas, mas as formas se mantinham estáveis e se repetiam ao longo de toda a extensão do cânion. Outras anomalias levantaram ainda mais questionamentos. Lagos de água doce aprisionados sob o gelo apresentaram leituras magnéticas incomuns. Alguns cientistas sugeriram que minerais sob esses lagos poderiam ser a causa, enquanto outros acreditaram que algo diferente estava interferindo nos instrumentos. Também houve relatos de vazios alongados, semelhantes a túneis, sob determinadas cadeias montanhosas. Esses espaços seguiam curvas suaves e mantinham uma largura quase uniforme, algo raro para cavernas naturais em ambientes congelados. Essas constatações surgiram em estudos independentes, o que tornou mais difícil ignorá-las. Quanto mais os cientistas analisavam o terreno, mais percebiam que a caverna da ilha Rei George fazia parte de um padrão muito maior. A Antártida parecia repleta de formas que não se comportavam como estruturas geológicas comuns. Nenhuma dessas descobertas pôde ser explicada com certeza, e cada nova varredura parecia acrescentar ainda mais dúvidas. Essas questões sem resposta levaram os pesquisadores a observar a própria caverna com mais atenção, buscando ferramentas capazes de enxergar além do que as imagens de satélite convencionais conseguiam revelar. O mundo reage e a passagem permanece fechada. Quando as gravações do interior da caverna se tornaram públicas, a reação foi imediata e avassaladora. Arqueólogos descreveram a estrutura como uma descoberta sem precedentes. Vários afirmaram nunca ter visto nada com ângulos tão precisos e simetria tão incomum em um ambiente congelado. Segundo eles, nenhum processo geológico conhecido seria capaz de moldar paredes e pisos com esse nível de uniformidade. O reservatório contendo o resíduo escuro foi considerado especialmente alarmante. Especialistas admitiram não ter explicação para o seu comportamento, pois nada em seus registros os preparou para uma substância capaz de atrair equipamentos para baixo. Em seguida, os governos reagiram. Diversas nações apresentaram pedidos urgentes por reuniões confidenciais, querendo saber quem teria construído a estrutura e há quanto tempo ela estava escondida sob o gelo.
Alguns representantes temeram que a descoberta apontasse para uma civilização anterior à história registrada, enquanto outros se preocuparam com a possibilidade de disputas territoriais em um continente que, teoricamente, não pertence a país algum. A tensão aumentou rapidamente ao redor das estações de pesquisa mais próximas da caverna. Equipes relataram restrições repentinas de deslocamento e comunicação, como se alguém quisesse assumir controle total do local antes que mais informações viessem à tona. Dentro da comunidade científica, os debates se intensificaram. Um grupo de especialistas defendeu a ideia de que a formação poderia anteceder completamente a existência humana, pertencendo a um período da história da Terra jamais documentado. Outros insistiram que a estrutura poderia ser geológica, mas modificada por condições extremas ao longo de milhões de anos. Uma corrente menor sugeriu que humanos antigos ou alguma sociedade primitiva desconhecida poderiam ter alcançado a Antártida durante uma fase de clima mais quente. Nenhuma dessas teorias pôde ser comprovada, mas todas aumentaram a pressão em torno do tema. Enquanto isso, o público acompanhou cada atualização com atenção obsessiva. Plataformas de redes sociais foram inundadas por teorias, análises detalhadas e estudos quadro a quadro das imagens captadas pelos drones. Pesquisadores independentes examinaram imagens de satélite em busca de qualquer indício de formações semelhantes. A ideia de que a Antártida possa ter abrigado atividades complexas no passado se espalhou rapidamente, e a discussão ultrapassou o campo da simples curiosidade. Muitos passaram a acreditar que a caverna representava a pista arqueológica mais importante já descoberta na era moderna. Ainda assim, apesar da agitação global, um fato permaneceu inalterado. Nenhum ser humano entrou na estrutura. A caverna continua a se modificar com o deslocamento sazonal do gelo, tornando o ponto de acesso instável. Especialistas alertaram que uma descida poderia provocar um desmoronamento, risco que impediu todas as expedições de avançar. As câmaras mais profundas seguem inacessíveis. Drones que tentaram ultrapassar o piso principal perderam sinal, falharam na estabilização ou retornaram com registros corrompidos. Não se sabe se a interferência vem da própria estrutura ou de minerais aprisionados na rocha ao redor. A laje de pedra selada descoberta no interior da câmara continua sendo um mistério completo. Sua função, sua composição e o que existe além dela permanecem desconhecidos. Varreduras de radar indicam a presença de túneis e formações adicionais atrás da laje, mas nenhuma foi alcançada. Cada nova análise apenas acrescenta mais perguntas sem resposta. Os cientistas concordam em um ponto. O que quer que exista nas partes mais profundas daquela estrutura permaneceu intocado por milênios. Quando finalmente for revelado, poderá transformar tudo o que entendemos sobre as origens humanas e o passado da Terra. Isso deixa uma última questão no ar: se uma estrutura construída esteve escondida sob a Antártida por milhões de anos, o que você acredita que ela foi feita para proteger? A caverna se abre para uma estrutura impossível. Quando os drones cruzaram a entrada e avançaram para o interior da caverna, a missão deixou de ser um simples levantamento e passou a algo muito mais inquietante. A primeira gravação nítida deixou toda a equipe de pesquisa em choque. Em vez de gelo solto ou rocha irregular, as luzes dos drones revelaram uma escadaria descendente esculpida no solo. Os degraus eram uniformes e não apresentavam sinais de fraturas naturais. Parecia que haviam sido moldados com ferramentas. O silêncio na sala de controle se tornou pesado. Segundo vários observadores, foi nesse momento que perceberam estar diante de algo que não correspondia a nada criado pela natureza. À medida que o drone descia pela escadaria, as paredes ao redor exibiam uma suavidade anormal. Havia cantos definidos e ângulos precisos que não pertenciam a uma caverna congelada. Essas superfícies refletiam a luz do drone de forma plana e controlada, como se tivessem sido trabalhadas. Alguns especialistas sugeriram que o gelo comprimido poderia produzir reflexos incomuns, enquanto outros discordaram, afirmando que as superfícies pareciam intencionais demais. Essa divergência gerou tensão imediata na equipe, pois os indícios apontavam cada vez mais para projeto, e não para acaso. O momento que realmente mudou o tom da investigação ocorreu quando o drone alcançou o piso da câmara principal. O chão era perfeitamente nivelado e coberto por uma fina camada de sedimento escuro. Esse material confundiu os arqueólogos, pois reagia à luz de maneira estranha. Em vez de dispersá-la como poeira ou solo comum, ele absorvia quase toda a iluminação. A coloração não era uniforme, mas parecia estratificada, como se tivesse se acumulado ali por um período extremamente longo,
sem qualquer perturbação. A ausência de rachaduras naturais deixou os pesquisadores inquietos. Segundo relatórios preliminares, a textura lembrava uma mistura de solo com algo orgânico, embora ninguém conseguisse identificar exatamente do que se tratava. Em seguida, o drone revelou o elemento mais perturbador da estrutura. No centro da câmara havia uma depressão circular escavada no solo. As bordas eram lisas e o formato, perfeito. Era rasa, semelhante a um reservatório, mas o fundo continha um resíduo espesso e escuro jamais observado antes. Quando o drone se aproximou, o material reagiu de forma alarmante. O equipamento começou a descer lentamente, como se algo no interior daquela cavidade o estivesse atraindo. O operador tentou corrigir a posição, mas o drone continuou afundando levemente. Foram necessários vários comandos fortes para afastá-lo e recuperar a estabilidade. A sala de controle ficou em completo silêncio. Ninguém conseguiu explicar o ocorrido. Alguns cientistas sugeriram que o resíduo pudesse ser extremamente denso, enquanto outros suspeitaram de falhas nos sensores do drone causadas por interferências da própria estrutura. Alguns relatos não confirmados afirmaram que o material apresentou padrões sutis de movimento antes da retirada do drone. Essas alegações não foram comprovadas, mas as gravações mostraram atividade suficiente para gerar preocupação. Próximo dali, as luzes do drone captaram outro detalhe inquietante. Uma enorme laje estava fixada em uma das paredes. Era plana, retangular e lembrava uma passagem que havia sido selada. Sua superfície exibia marcas tênues que poderiam ser impressões de ferramentas. A laje não combinava com a rocha natural ao redor. Parecia colocada ali. Quando o drone retornou à entrada, a equipe já tinha certeza de que a caverna não era um sistema natural. Tudo indicava algo construído, planejado e oculto por um motivo específico. Eles deixaram a câmara com uma constatação esmagadora. Já não estavam estudando uma caverna. Estavam diante da entrada de algo que não deveria existir, sob um continente congelado. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.